questão de número 26. Na figura, uma pedra lançada em um rochedo de altura h, com uma velocidade inicial de 42 metros por segundo e um ângulo de 60 graus com a horizontal. A pedra cai em um ponto A, 5,5 segundos após o lançamento. Determine a altura h do rochedo, a velocidade da pedra imediatamente antes do impacto em A e a máxima altura h alcançada acima do solo. Então, nós temos um caso típico de lançamento oblíquo. Nós temos aqui a figura especificada pela questão, um plano aqui, um rochedo, onde nós vamos ter uma pedra sendo lançada num movimento oblíquo a esse rochedo, e ela foi lançada com uma certa velocidade inicial de 42 metros por segundo, formando um ângulo com a horizontal de 60 graus. Nós vamos ter a altura máxima desse lançamento, né? A altura máxima que a pedra vai atingir, e a altura do rochedo, que é sobre o qual a pedra vai cair. Então, vamos fazer aqui primeiro a determinação da altura desse rochedo. Se você olhar graficamente, né, for montar um gráfico da evolução da posição com o tempo, né, então se você olhar aí que quem seria naturalmente o eixo X, né, na horizontal, seria o tempo, e o eixo Y seria a posição dessa partícula, e levando em consideração que você tem uma velocidade acelerada, um movimento acelerado, então a posição A ali no gráfico seria a posição da partícula, seria a coordenada da função no instante daquele tempo. A coordenada seria a posição Y com o tempo no eixo horizontal x. Então, nós temos aqui uma equação de segundo grau, né, onde nós vamos ter uma componente em y, que vai ser o cateto oposto ao ângulo, né, seno de θ, e uma componente em x, cosseno de θ. Só que a gente aqui, nesse caso, vai usar a em y. Então, nós temos função horária do deslocamento para o movimento acelerado. Então, qual vai ser a posição da partícula no ponto A para o intervalo de tempo 5,5 segundos? Porque esse 5,5 já é uma das coordenadas desse ponto onde a partícula está. Se você pegar o gráfico de deslocamento em função do tempo. Então, a função é o tempo e o f de x seria o nosso y. Então, basta somente substituir os valores para a gente encontrar essa posição. Então, como ela parte do solo, a posição inicial, né, a gente vai considerar ali como sendo a origem, né, de onde ela partiu. Então, nosso y inicial é 0. A nossa velocidade inicial vai ser o módulo dessa velocidade vezes o seno de θ, porque lembre-se, esse 42 metros por segundo forma um ângulo com o eixo x. Então, a gente tem uma velocidade em y que é, na verdade, o módulo dessa velocidade vezes o seno desse ângulo, né? Como a gente está ali destacado em vermelho, tanto para x quanto para y. Então, nós temos parte dessa velocidade sendo destinada ao eixo y, né? Compartilhada com o eixo y. E a outra parte com o eixo x. A aceleração é da gravidade vezes o tempo. Então, o que é que a gente faz? O nosso y é a altura, né? Então, nós temos aí o tempo gasto para que ela atinja aquele ponto ali, 5,5 segundos. O módulo da velocidade vezes o seno, então 42 seno de 60. Um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, vamos resolvendo os termos aí. O primeiro termo vai dar 200,05.
E o segundo termo ali, que é 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, 148,23. Então, resolvendo essa operação, né, um menos o outro, nós temos aí que a altura do rochedo é de 51 metros e 83 centímetros. Agora nós vamos ver com que velocidade a partícula atinge esse rochedo. Então, vamos lá, letra B. Bom, a gente supõe não, na verdade, quer-se o módulo dessa velocidade. Porém, a gente tem que fazer a descrição independente de cada eixo. E aí depois a gente faz o módulo, aplica a equação do módulo para ter o valor dessa velocidade do impacto. Então, o movimento no eixo x vai ser simplesmente esse aí. Porque lembre-se, no tópico que fala de lançamento oblíquo, o movimento no eixo x é constante. Então, a velocidade inicial em x vai ser sempre a mesma o caminho todinho. Ela não se altera. Então, vai ser o módulo do cosseno desse ângulo. Lembrando que os 42 metros por segundo faz um ângulo com o eixo x. Então, a velocidade constante no eixo x vai ser a componente desse ângulo. E a componente dela é dada por quem? Pelo módulo vezes o cosseno do ângulo, já que x é o cateto adjacente a esse ângulo. Pronto. É isso aí. Então, nós temos aí a velocidade em x dessa partícula. E aí é só substituir ali o valor e o ângulo. Agora, em y, nós temos um movimento acelerado. Então, nós vamos ter aí uma função horária da velocidade em y. Então, nós temos que a velocidade em y vai ser a velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, a nossa velocidade inicial ali vai ser quem? O módulo da velocidade inicial vezes o seno do ângulo, menos gt. Então, nós temos aí a expressão das velocidades em cada componente quando a pedra atingir o ponto A. Aí o que é que a gente faz? Já que nós temos aí a expressão delas em cada componente, né, no eixo x e y, então para a gente saber o módulo da velocidade com que a pedra vai atingir o ponto A, aplicando o módulo. Então, nós temos componente x, componente y, da velocidade com que a pedra vai atingir o nosso ponto A. Então, quem é a nossa componente x? Lembrando que esse Vx é a nossa velocidade que vai ser atingida ali pela pedra. Que no eixo x é o próprio Vx0, né? Lembrando que é constante, então essa velocidade não muda. Só que essa componente depende de quem? Depende do módulo da velocidade inicial vezes o cosseno. Então, isso ao quadrado. E o nosso Vy está ali, né? Módulo de V0 seno de θ menos gt. Então, isso também é elevado ao quadrado. Somando os dois resultados e extraindo a raiz após isso. Então, essa é a expressão com a qual a gente vai obter o valor da velocidade com que a pedra vai atingir o rochedo no ponto A. A gente tem todos esses valores aí, então é só substituir. É bem grandão, né? Então nós temos 42 vezes 1/2, que é cosseno de 60 é 1/2, né, elevado ao quadrado, mais 42 seno de 60, que é 0,866, mais alguns dígitos, menos a aceleração da gravidade, vezes o tempo elevado ao quadrado, extrai a raiz. Então, resolve cada termo ali dentro da raiz. O primeiro termo vai dar 441, mais o segundo termo vai dar 88,79. Soma esse valor, nós vamos obter esse valor aí, e extrai a raiz desse valor. Então, nós temos aí a velocidade com que a pedra vai atingir o rochedo no ponto A, 27,39
35 metros por segundo. Na letra C, ele quer a altura máxima. Então, a altura máxima a gente pode simplesmente aplicar Torricelli, que nem nas questões lá do capítulo 2, que a gente falava de queda livre, quando não se precisava envolver o tempo ou o lançamento vertical. Então, a gente simplesmente usa Torricelli, movimento independente no eixo Y. A gente sabe qual é a velocidade inicial, a gente sabe qual é a velocidade final, a gente sabe qual é a aceleração da gravidade. Então a gente nem precisa se preocupar em usar o tempo. Então a velocidade final, né, a velocidade com que o objeto vai atingir a altura máxima, é zero. Porque lembre-se, no movimento de arco, quando o objeto no lançamento vertical atinge a altura máxima, ele modifica o seu movimento para cair de volta por causa da aceleração. Então, quando ele atinge esse ponto, momentaneamente ele atinge uma velocidade vertical zero e inverte seu movimento. Então, esse termo aí é zero. Aí o que é que a gente faz? Isola o nosso y. Isolando nosso y, né, que é o h, então eu substituí y por h. E aí peguei todas as outras variáveis e coloquei e a gente expressou ela para o outro lado da igualdade, fazendo todo aquele rigor matemático que eu não coloquei aqui, né? Soma um lado pelo outro por tal valor, divide ambos os lados, né? Ou então diz simplesmente como os professores dizem, né? Passa o positivo e negativo, passa multiplicando ou dividindo. Vocês entenderam. Então vou ficar aí menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Substitui os valores, né? Nós temos que é a nossa velocidade inicial em y, é a componente de y, né? Então quem é ela? É o módulo da velocidade vezes o seno do ângulo. Né? Então a gente não pode simplesmente substituir 42 metros por segundo. Porque lembre-se, esse valor é o módulo da velocidade que forma um ângulo de 12 graus com a horizontal. Então a gente tem parte desse movimento em y. E esse movimento é dado por quem? Pelo módulo vezes o seno desse ângulo. Isso ao quadrado. Então a gente vai ficar ali com embaixo, no denominador, 2 vezes a gravidade, 19,6, negativo. Lembre-se, a gente está considerando o movimento em direção, a direção positiva do eixo y como sendo para cima, e como o vetor aceleração da gravidade é para baixo, né, na direção contrária do sentido positivo, então valor negativo. Aí resolve-se ali, sendo de 60 vezes 42 e elevado ao quadrado. Nós vamos ficar com esse valor aí de 1323. Todos os dois valores são negativos, então vai resultar no quociente positivo. Faz-se a divisão, então nós temos aí uma altura H de 67,5 metros. Então, o alcance máximo, a altura máxima, na verdade, do lançamento dessa pedra é de 67 metros e 50 centímetros. Muito bem, pessoal. Espero que tenham entendido e aprendido. E até a próxima questão.